The broadcast is now starting. Pessoal, muito bom dia para quem está no Brasil. Na verdade, já é boa tarde também, dependendo da região do Brasil que você está. Bom dia, boa tarde. Sejam bem-vindos ao primeiro PAS Marathon em português. Nesse evento nós estamos, durante o dia, aí, trazendo 8 sessões técnicas que estão sendo apresentadas por experts da área de Data Platform. Nessa sessão nós vamos ter o Marcelo Fernandes, que vai falar para a gente aí sobre Architecting SQL Server Environment for Mission Critical and High Performance. O título da palestra não está em português, mas para nós aí está tudo bem entendido. Então, dadas as devidas apresentações, Marcelo, toca a bola aí que está com você. Valeu, obrigado, Edivaldo. Muito bom dia a todos, boa tarde ou boa noite para quem está aqui na Europa também. Bom, como o título diz, essa sessão nós vamos tratar aqui de como criar uma arquitetura para um ambiente de SQL Server para missão crítica e manter uma alta performance. Bom, antes de iniciar, vamos apenas fazer um overview aqui do que vocês têm em mãos para poder aprimorar seu conhecimento em SQL ou em BI, em qualquer linguagem ou qualquer produto em Microsoft. Nós temos alguns eventos, alguns deles gratuitos, outros não. Nós temos anualmente o PAS Summit. O PAS Summit é um evento pago, ele acontece uma vez por ano. Nesse ano vai ser dia 6 de novembro a 9 de novembro lá em Seattle, em Washington. Nós temos também, existem também os grupos locais, então na tua região possivelmente deve ter um grupo local. Se você está em São Paulo, tem um grupo de São Paulo, no Salvador, no Sul, em Portugal, em diversos países, diversas localidades, você tem seu grupo local. Esse é gratuito. Apenas tenta entrar em contato com o organizador local do grupo e tenta manter o contato. É uma ótima oportunidade de fazer networking também, além de aprender um pouquinho mais sobre SQL Server. Existem também os SQL Saturdays, que também um dia gratuito, um dia inteiro de sessão. Como o nome diz, ocorre aos sábados. Existem os SQL Saturdays no Brasil, em São Paulo, no Rio, no sul do Brasil, no Nordeste também temos os SQL Saturdays, e em diversos outros países aqui na Europa, para quem está aqui na Europa. Existem os grupos virtuais, também online, exatamente como semelhante a essa apresentação. São apresentações virtuais e gratuitas. Existe o PAS Marathon, e esse ano é o primeiro PAS Marathon que nós estamos executando em português. E você pode ser um voluntário também do PAS. De todas essas oportunidades de sessões de aprendizado que eu citei como Summit, Local Group, SQL Saturday, Virtual PAS Group e Marathon, você pode aplicar a sua sessão e quem sabe no ano que vem ou numa próxima oportunidade, você pode apresentar uma sessão que você entende que vai ser útil para a comunidade. Então, e nós precisamos disso, nós precisamos de novos apresentadores. E é muito bom compartilhar as informações que você vai adquirindo com as pessoas. Não retenha essa informação, compartilhe ela. Então, submeta uma sessão, você pode ser um próximo speakers no teste. Bom, vamos para a apresentação. Eu sou Marcelo Fernandes, eu sou SQL Server Solution Architect na Rubrik. A Rubrik é uma empresa de backup, executamos backup em diversas plataformas, SQL, Oracle, DB2, VMware, diversos tipos de features em backup, data virtualization, é a Rubrik. E aqui tem alguns contatos também que você pode, caso queira entrar em contato comigo, tem meu blog, meu LinkedIn, meu Twitter, Facebook e e-mail. Sinta-se à vontade para entrar em contato quando você bem entender, se tiver alguma dúvida, só me mandar um e-mail. E também tenho alguns títulos na área de SQL Server, e um dos mais importantes que eu considero para minha carreira é o MVP, que foi renovado no dia 1º agora. Por 6 anos consecutivos eu tenho esse título de MVP de SQL Server. E eu moro e trabalho aqui em Berlim, na Alemanha. Bom, vamos para a agenda. Essa apresentação ela está em inglês, porque ela foi preparada para a Europa, tá? Mas a sessão será conduzida em português. Bom, agenda. Eu espero atingir durante essas próximas hora, discutir um pouquinho o que é a autodisponibilidade, por que é importante,
tem dois termos aqui, que é o RPO e o RTO, vamos discutir isso aqui também. E o que devemos proteger e quais são as soluções existentes para proteger o SQL Server e algumas best practices também. Bom, vamos começar com o que é alta disponibilidade. Isso pode ser um pouquinho básico para alguns de vocês, mas para outros nem tanto. Então, eu vou fazer um overview nesse início, apenas para ter todo mundo na mesma página e só então a gente começa a detalhar alguns pontos do SQL Server. Bom, o que é a alta disponibilidade? Uma maneira simples de explicar alta disponibilidade é com analogias. Vamos imaginar que nós temos aqui uma cancela de pedágio numa estrada e nós temos um sistema que controla essa cancela de pedágio. Okay? Bom, o sistema ele está utilizando um SQL Server Instance numa standalone, num server também standalone. Então, eu tenho um servidor simples rodando o SQL Server. Apenas isso. Bom, e esse server, eu tive um problema na fonte de energia desse servidor. O que vai acontecer com a minha aplicação? Ela vai parar e eu vou afetar a cancela. Ninguém vai conseguir usar as cancelas automáticas do pedágio. Isso é um pouco ruim, isso é chato, porque minha empresa deixa de ganhar dinheiro e também está afetando a imagem da empresa. Tudo isso porque uma única fonte de energia de um SQL simples, que está embaixo de uma mesa qualquer, falhou. Bom, e então eu sou um gerente de segurança ali dessa área e eu, esperto, bom, vou comprar um servidor com fonte redundante. E assim, se caso uma fonte falhe, eu tenho uma outra. Bom, na sequência eu tive uma falha na parte elétrica do prédio. De novo, eu vou ter o mesmo comportamento, porque eu me preparei para uma falha de fonte, não para uma falha de energia do prédio. Bom, para proteger contra a falha de energia do prédio, eu posso comprar um no-break. Foi o que eu fiz. Aí eu tive uma falha na placa de rede. Então, novamente, eu tenho esse novo cenário. Bom, o que vai acontecer no final? Esse gerente de segurança ele vai ser demitido, porque afetou a imagem da empresa, está afetando o quanto a receita da empresa. A empresa está deixando de ganhar dinheiro e a imagem está sendo afetada negativamente também. Então, isso é alta disponibilidade. É eu manter o meu sistema sempre online de forma a servir outras aplicações ou propósito da minha empresa. Bom, tudo relacionado à alta disponibilidade está ligado a NOVs. Tá? O que são esses NOVs? Existem as nomenclaturas e uma delas, o que a gente chama aqui, são os NOVs, existem os números. Por exemplo, um NOV de disponibilidade significa 90%. Um NOV de disponibilidade. Isso significa que eu posso ter 36 dias e meio, quase 37 dias de downtime, de indisponibilidade do meu servidor no ano. Ou isso me dá 73 horas no mês. Os mais comuns são os 3 noves, 4 noves e 5 noves. As empresas sempre querem ter o máximo de 9 possível. Bom, os mais comuns são 3, 4 e 9. Então vamos pular aqui para o 3 noves. Em 3 noves, isso nos permite ter 8 horas e 77 minutos, quase 9 horas aí, de indisponibilidade no ano, o que me dá 43 minutos de indisponibilidade por mês. Aí eu tenho os 4 noves, que me dá 52 minutos no ano, ou 4 minutos por mês, e o tão desejado 5/9, que me dá 5 minutos e meio de indisponibilidade por ano, ou 26 segundos por mês. E essa indisponibilidade depende de quão dura é a sua empresa com a indisponibilidade tratável e não tratável, ou a disponibilidade planejada e não planejada. Por exemplo, você criou um plano de mudança, uma GMUD, para aplicar o certo spec no seu SQL Server,
e depois desse service pack você vai reiniciar o seu servidor. Algumas empresas, ela tem uma linha um pouco mais dura, um pouco desse ponto, e fala, se você reiniciou o servidor, mesmo aplicando o service pack, mesmo tendo uma Gmod, é indisponibilidade. Então, estou contando aqui. Por quê? Porque você aplicou o service pack, reiniciou o servidor, a aplicação ela está parada, a empresa está deixando de ganhar dinheiro, é uma disponibilidade de qualquer forma. Ela é uma disponibilidade planejada, mas é uma disponibilidade. Algumas outras empresas, ela é um pouco mais flexível a isso e elas não contabilizam indisponibilidades planejadas. E um ponto aqui, como vocês podem ver, eu vou aumentando os 9 até chegar ao 9, mas eu não tenho 100%. Não existe 100%. Isso porque nós estamos falando de hardware. Então, um dia vai falhar, é hardware. Bom, e por que é importante? Todos os dias, pequenas e grandes empresas, elas precisam cada vez mais acreditar, confiar ali no seu sistema, no seu banco de dados, toda a parte tecnológica. Isso porque as empresas, cada vez mais, elas requerem que o sistema fique 24 horas online, porque elas estão vendendo agora 24 horas online também. Com a chegada de apps, então temos empresas, tudo é online, então, raramente você vai num banco hoje para pagar uma conta, é tudo online. Então as empresas cada vez mais estão requerendo 24 horas. E você precisa criar um plano, quando você está construindo o teu projeto para banco de dados, pensando nisso. Um outro ponto que é muito importante é, vamos imaginar que nós trabalhamos com uma empresa de e-commerce, vamos supor a Amazon. E essa empresa, ela está se preparando para o Black Friday, ok? Bom, eu já trabalhei numa empresa .com aqui na Europa e essa empresa, durante o Black Friday, ela costuma vender o valor de todo o ano num único dia. Nós estamos falando em milhões de euros. E eu não gostaria de ser um DBA que, por causa de uma placa de rede que falhou, o SQL está offline e a empresa deixou de ganhar 2, 3, 4 milhões de euros. Por causa de uma placa de rede que custa 10 euros. No Brasil deve custar uns 50 reais. Então, você tem que se preparar para isso. Você tem que estar preparado. Você como bom DBA, você como arquiteto de projetos para banco de dados, você precisa pensar em todos os periféricos, em todas as possibilidades. E um terceiro ponto, o seu servidor vai falhar. Ele talvez não falhou hoje, ou até agora, mas acredite em mim, ele vai falhar um dia. Porque é hardware. E uma coisa é fato, hardwares vão falhar. Ele não dura para sempre, ele tem uma vida útil. O seu SSD tem uma vida útil. O seu disco mecânico tem uma vida útil, memória, tudo tem uma vida útil. E um dia ele vai falhar, e você precisa estar preparado para isso. E um último ponto, a alta disponibilidade mantém o teu emprego. Essa é a diferença se você não está preparado. E por causa de uma placa de rede de 10 reais, o SQL está offline, o seu chefe vai ficar muito triste com você, vai ficar muito chateado com você por não ter notado isso. E o oposto também é verdadeiro. Se você se preparou e numa incidência dessa, tem outro servidor rodando em cluster e o SQL continua online, esse é o ponto que você vai ganhar um tapinha nas costas do seu chefe e falar, bom trabalho, Marcelo. Parabéns. Então, a autodisponibilidade também pode manter teu emprego. Bom, vamos falar agora de quando a gente está falando de autodisponibilidade, duas siglas você tem que ter em mente, RPO e RTO. É impossível falar de autodisponibilidade ou de disaster recovery sem conhecer esses dois termos, porque o teu projeto depende disso. Você precisa entender o que é RPO e RTO para você poder oferecer um serviço mais adequado àquela necessidade. E, obviamente, isso vai custar mais caro ou não, depende da necessidade do negócio, do seu cliente final. Bom, RPO é o Recover Point Object, é o ponto que você quer recuperar. RTO, quanto tempo eu preciso para recuperar? Recover Time Objective. Bom, e esses pontos, ele é medido em segundo, minuto, horas, dias ou semanas. E o RTO, igualmente. Bom,
vamos fazer um exemplo aqui, um cenário. Vamos supor que aconteceu uma falha aqui ao meio-dia. A regra de negócio, o meu cliente quer que eu restaure o meu SQL o mais próximo possível do ponto de falha. Então, ele quer 1 segundo, ele aceita 1 segundo de falha, vamos supor. Então, eu preciso criar uma solução que me que proteja os dados para 1 segundo. Quanto mais próximo, como zero RTO, mais caro é a sua solução, como vocês podem ver. Por exemplo, uma solução de RPO ou RTO de semanas. Apenas um backup e restore. É barato. Você pode apenas fazer o backup da sua base de dados, mas você pode ter um data loss aqui de semana. Porque, desculpa, meu microfone deu apenas desligou. Bom, porque o seu backup, então, o backup, ele foi... O backup ele foi feito há uma semana atrás, então se você tem esse data loss. Um outro ponto que pode te dar, por exemplo, de segundo, é você ter um always on, com todas as bases full recovery model, você tira fazendo backup de log a cada 15 minutos, por exemplo, e ter solução de replicação no nível de storage. Tudo isso demanda muito mais dinheiro, muito mais hardware, muito mais soluções. Então, isso acaba sendo um pouquinho mais caro. Agora, com as soluções de cloud, você consegue, inclusive, ter soluções um pouco mais baratas, usando cloud como uma fonte de disaster recovery, como um site para DR, por exemplo. Bom, quando estamos discutindo sobre alta disponibilidade, existem 3 pontos que precisamos ter em mente. Primeiro, todo deployment, ele requer um nível de alta disponibilidade. Então, toda solução que você vai criar, ele vai requerer ao menos um nível de alta disponibilidade. Talvez semanas, talvez mês, dias, horas, mas ele requer um nível de disponibilidade. E você precisa entender que nível de disponibilidade e disaster recovery esse projeto precisa. E, em segundo ponto, não existe uma solução única para toda a sua empresa. Você pode ter um ambiente para RH, por exemplo, e o nível de disponibilidade de RH não é o mesmo do nível de disponibilidade do cara que controla a entrada, a catraca, por exemplo. Ou do cara que controla o financeiro, o cara que controla as vendas. Então, nem toda solução de alta disponibilidade vai servir para todos. Eu estou dizendo que você deveria ter um misto de soluções na sua empresa. Um misto de soluções com FCI, com Always On, apenas backup. Depende do nível de SLA, ou do nível do requisito do negócio. Aí sim você tem. O legal seria você criar uma solução, um cardápio de soluções, onde você tem soluções de alta disponibilidade básico, médio e avançado, ou pode ser bronze, gold, silver e gold, por exemplo. E você tem distintos em diversas soluções para proteger o seu negócio. E cada um deles tem um preço menor ou maior. E para as empresas que trabalham com centro de custo e que cobram de quem está requisitando o servidor, isso sempre fica mais fácil também de você repassar, quando você tem uma solução em cardápio. Bom, quais são os requisitos aí para se ter uma alta disponibilidade IDE? Primeiro ponto, Recovery Point Object. Você tem que entender isso. É o data loss. Quanto de dado você permite perder. Já discutimos isso. Recovery Point Time Objective, RTO, é o máximo downtime. Quanto tempo eu preciso para recuperar aquele ponto. SLA, isso é quanto tempo o sistema tem que ficar online e os requisitos para alta disponibilidade. Esse SLA é um documento que você deve ter ou deveria ter para todos os seus bancos de dados ou para todas as suas aplicações. Esse SLA é quando você vai ter o gerente da aplicação, do negócio, e pergunta para ele:
esse banco de dados, essa solução, ela é crítica para você? Sim, ela é crítica. Tá? Qual que é o máximo de downtime que eu posso ter? Um dia? Uma hora? Meia hora? Qual que é o máximo de data loss que você suporta? Você pode perder dados de um dia, uma hora? Dependendo dessas respostas, você sabe a sua solução. E uma vez que você tem esse SLA, os dois assinam, dizendo que ele está de acordo com a solução que você está criando, um SLA de 2 horas, um SLA de 3 horas, por exemplo. Num dia do incidente, esse cara vai te cobrar. Ei, meu servidor caiu, recupera os dados. Você recupera os dados para ele e ele perdeu 2 horas de dados. Ele vai reclamar com você e você tem um SLA. Ó, nós fizemos um acordo lá atrás para que esse ambiente, o SLA era de 2 horas. Então você não pode me cobrar agora para recuperar até o máximo ponto, e sendo que eu não consigo fazer isso. A solução foi criada para restaurar um backup e o backup é de 2 horas atrás. Me desculpe, mas não há nada que eu possa fazer. Se você tem esse documento, você pode se proteger dessa forma. E você também precisa ter em mente, quando você está criando o projeto, a quantidade de regiões ou data centers que tem que estar disponível, que vai receber esses dados. São o seu deployment span. Então, na hora de criar teu projeto, você precisa saber se o seu scale out ou scale in, como você vai criar. Você precisa criar uma solução preparada para poder escalonar o teu ambiente. Um outro ponto também é o read-write, a leitura e escrita. Você precisa também ter o número de regiões. Qual que é a quantidade de workload que você vai ter? Por exemplo, se você tem um site em São Paulo, um outro site em Campinas, e os dois sites têm que escrever e ler os dados. Você não pode ter uma solução de, por exemplo, FCI, onde o SQL está online só em São Paulo e lá em Campinas ele é DR. O time de DR não consegue ler. FCI não te permite isso. Always On te permite, mas não o FCI. A gravação já é outro cenário. Você tem outras soluções para isso, como replicação peer-to-peer. Não é uma solução que tem um troubleshoot bem duro, bem complicado, mas é uma que ele permite read e write nas suas fontes. Bom, outro ponto que você também tem que ter em mente no seu projeto, quando você está arquitetando o seu projeto de autossumibilidade, é o custo do deployment. Então, você tem que levar em consideração o preço do hardware, dos softwares, man hours, a quantidade de horas homem e também o esforço para publicar e manter esse ambiente. Isso por quê? Se você cria um ambiente, uma solução uma solução em Linux que foi criado caseira e você sabe que o SQL roda em Linux e você quer colocar lá, mas todo o seu time não está preparado, de DBA não está preparado para isso. Ele não está preparado para administrar um SQL em Linux ou Linux. So, você precisa ter em mente também do custo disso. No momento que tiver um incidente, o seu DBA não vai estar preparado. Então, você tem o seu RPO, e RPO vai ser maior do que você imagina. Então, inclusive, essas coisas você tem que levar em consideração quando você está criando o teu projeto. O terceiro e último ponto dessa lista é também o ambiente que você está montando, as limitações do seu ambiente. As limitações físicas, segurança, de elétrica. Vamos supor que você tem um site aqui em Berlim e você tem um outro site, vamos supor, no interior de Manaus, onde a internet lá só funciona 3G. Você tem uma infraestrutura limitada. Você não consegue, apesar de a empresa querer que você crie um servidor lá, você precisa levar em consideração isso, do custo que tem, das restrições que você tem. Então, você não pode colocar uma solução de always on síncrona replicando numa situação dessa, sendo que um dos sites tem uma limitação de network, então de redes. Então você no teu projeto você também precisa considerar essas coisas pensando em autodisponibilidade e em missão crítica. Tudo isso tem que ser levado em conta. Isto por quê? Porque quando estamos criando projetos de missão crítica, o que nós estamos protegendo não é apenas os dados, não é o banco de dados SQL. Nós estamos protegendo a imagem da nossa empresa. Se o meu ambiente, se o meu site está offline, se o meu banco de dados está offline fazendo que o site cair,
a imagem da minha empresa está sendo afetada. Ela deixa de ganhar dinheiro, a imagem dela. Se ela tem ações abertas, as ações começam a cair na bolsa de valores. Então, tudo isso é relacionado a manter a imagem da nossa empresa. E o que devemos proteger? Bom, existem alguns pontos, deixa eu colocar todos aqui, que devemos proteger. Do lado físico, vamos para protegendo de falhas físicas. Devemos proteger rede, SAN, para storage, servidores, os periféricos, rede, disco, memórias, CPU, storage, sistemas elétricos, backups, ar-condicionado, tudo isso nós devemos proteger. Como vocês podem ver nessa imagem, eu tenho 2 storage, eu tenho 2 SANs, eu tenho 2 servidores, eu tenho 2 suítes para redes e eu tenho meus servidores, meus clientes usando. Eu tinha um chefe, quando eu trabalhava no Brasil, há muito tempo atrás, que ele me falava, Marcelo, quem tem um, não tem nenhum. Todo projeto que você fizer tem que ter no mínimo 2 servidores, no mínimo 2 storage, no mínimo 2 SAN, porque isso a gente tem que nos proteger. Vamos supor, beleza, eu criei meu cluster, tem 2 servidores, estou protegido. Mas só tenho um switch de rede. Se meu switch cair, meus 2 servidores vão estar indisponíveis. Então, por isso, você tem que ter redundância em todos os periféricos, em todas as partes. Tá, mas eu sou DBA, estou criando um projeto para DBA. Essas outras partes vão me afetar. Então, preciso ir até o responsável dessa parte e questioná-lo. Você está preparado para isso? Porque isso afeta a minha parte também. E por último, data center. Você pode, em último caso, ter que ter um data center de backup, de disponibilidade. Isso é comum para bancos. Tá? No Brasil, isso é uma exigência de lei, por exemplo. Bom, e proteção para falhas lógicas? Temos corrupção de banco de dados, corrupção no Windows, erro sistêmico, capacity e segurança. Bom, corrupção de banco de dados. Eu tenho tudo isso daqui, todo esse ambiente, gastei um baita dinheirão, minha solução de backup não é muito boa e eu tive um database corruption, eu tenho uma corrupção na página de dados do SQL Server, e aí? Meu servidor meu banco de dados vai ficar indisponível porque é uma página de dados muito importante, que tem dados que eu preciso ler, e eu não tenho um backup adequado para recuperar. Então, eu preciso também pensar na corrupção lógica. Uma outra parte de corrupção lógica que eu considero também é erro sistêmico. Vamos supor que um developer, um desenvolvedor, ele publica uma aplicação, uma storage procedure, dentro da sua limitação ali, ele acha que está correto, mas ele esqueceu um erro e essa aplicação altera todos os preços dos produtos da sua empresa. Então, isso também afeta a imagem da sua empresa. E você como DBA, você precisa estar preparado para esse erro lógico. Então, você precisa ter um backup, alguma outra solução que você possa recuperar esse banco de dados, essa tabela de uma forma mais rápida possível e ajudando assim o seu colega desenvolvedor. Corrupção de Windows. Bom, tem algumas pessoas que falam, não, Marcelo, eu não preciso de 2 servidores porque eu estou rodando uma máquina virtual e eu tenho replicação da minha máquina virtual para um outro virtualizador. Muito bom. E se eu tiver um blue screen? A sua solução também está replicando toda a máquina? Sim, ele está replicando o disco inteiro, inclusive o blue screen. Isso vai acontecer também. Então, é importante você também se proteger. Tem algumas soluções que evitam isso, tem outras que não, mas tenha isso em mente. Capacity também é uma outra coisa que você tem que se proteger. Tem um baseline, quanto de disco você está usando, quanto de memória você está usando, quanto CPU você está usando. Preciso comprar mais disco. Não deixa para descobrir que você precisa de disco quando o SQL te alertar, cair por falta de espaço em disco. Você precisa ter um alerta disso. E segurança também. Sysadmin é só para DBA, para alguns DBAs de produção. Então, não tenha todo mundo da tua empresa como um sysadmin. Isso afeta um cara com sysadmin, pode ir lá e dropar sua base de dados, pode alterar suas configurações do always on, e você é o DBA, você é o responsável por isso. Está afetando a disponibilidade da tua empresa. E também tem as falhas humanas. Somos todos humanos, somos todos passíveis a falhas. Bom, como se proteger disso? Profissional treinado.
Vamos supor que a tua empresa põe uma vaga de emprego para DBA que conheça SQL Server Senior, Oracle Senior, MySQL Senior, que manje pra caramba de Windows, que domine Linux, e vai pagar R$ 3.000 para esse cara. Não é um profissional treinado, não é um profissional qualificado. Ninguém consegue conhecer tudo isso sênior. Então, se a empresa quer pagar R$ 3.000 para um profissional que conheça tudo isso, ela não vai ter um profissional treinado, um profissional qualificado. E no momento de falha, esse profissional não vai conseguir lidar com o troubleshooting do ambiente, não vai conseguir resolver o problema de indisponibilidade do ambiente. Então, o profissional treinado é muito importante. E vocês que estão assistindo essa sessão estão fazendo isso exatamente agora. Vocês estão treinando, vocês estão adquirindo conhecimento. Então, continue usando todos os recursos que vocês têm. E a Paz, por exemplo, tem diversos recursos gratuitos, como eu falei no início dessa sessão. Profissional descansado. Marcelo? Profissional descansado. Isso é muito importante também para manter o teu ambiente. Um profissional que cansado, trabalhou 18 horas lá tentando resolver um problema, ele está passivo a criar um outro problema. Ele está cansado, ele é humano, ele vai ter um problema para poder resolver e em 18 horas ele é humano, ele vai cometer uma outra falha. E contingente de time. Por exemplo, você é um DBA sênior, mas você é um pouquinho egoísta e não quer compartilhar as informações com o DBA júnior ou um DBA pleno. Cara, você não pode morrer. Você não pode sair de férias. Você não pode descansar. Isso por quê? Quando você sai de férias e der algum problema, a empresa vai ficar te ligando. Na boa, eu não quero sair de férias, lua de mel e alguém me ligando para resolver porque um backup caiu, porque o Always On está fazendo failover. Não, você tem que treinar. Você tem que ter um contingente de time. Se você é o único DBA, ainda é um pouco pior. Porque você não pode morrer, você não pode sair de férias, você não pode ter um tempo com a sua família. Porque todo mundo na tua empresa vai te ligar. Você é o único ponto que conhece aquela solução. Então você tem que ter um contingente. Você tem que ter alguém para te ajudar. Bom, vamos falar agora de soluções que existem para o SQL. Esse slide é uma opinião minha, tá? Ela não reflete Microsoft ou qualquer outra empresa. É uma opinião puramente simples do Marcelo Fernandes. Tá? Na minha humilde opinião, eu criei 3 pontos aqui, onde eu tenho soluções simples, soluções standard e de missão crítica. Podemos chamar de solução bronze, solução prata e solução ouro. Tá? Bom, se eu tenho, pensando naquele cardápio que eu comentei, se eu tenho um requisito que o meu SLA pode ser um pouco extenso, então eu não preciso de uma solução Gold, eu posso criar uma solução que eu tenho só backup e restore. E essa solução ela vai me proteger contra a corrupção acidental, ela tem um DR, ela tem RPO em minutos ou horas, mas ela tem um nível de proteção. Eu tenho uma perda de dado, um data loss um pouco elevado, mas se a regra de negócio me permite isso, perfeito, essa é uma solução que me encaixa. Não estou gastando muito dinheiro com isso e ela vai atender a regra de negócio, ela vai atender o SLA que eu fiz com o cara que pediu esse servidor. O standard, vamos chamar aqui de standard ou prata, como queira, eu estou colocando solução de failover cluster, basic availability group e log shipping. Por que failover cluster está aqui e não no missão crítica? Porque eu tenho um único ponto de falha, que é storage. Tá? Eu não estou protegido no storage. Se você tem um cluster geográfico, é uma outra história. E esse cluster geográfico está a replicação de storage, a replicação acontece no nível da storage. Essa replicação ela está no modo síncrono, então ela pode talvez ser considerada como uma missão crítica. Mas na grande maioria não é assim, então ela está aqui como Go. Bom, ela protege no nível da instância, ela tem um failover automático, o RPO pode ser em segundos, porque você tem a outra máquina te esperando, depende da quantidade de disco que você tem.
Isso pode levar até alguns minutos, então de segundos para minutos. E ela tem uma resiliência contra a corrupção no nível do OS ou do SQL, porque você tem dois servidores distintos. O Basic Availability Group, ele só permite 2 réplicas. E ele troca, ele substitui o Database Mirroring. E o Log Shipping, você pode ter o Warm Standby, mas o failover dele é manual e você precisa alterar a conexão da sua aplicação porque o nome não vai automático, a réplica secundária tem outro nome, tem outro IP, então isso também afeta o RPO e RPO. Por isso ele está aqui como standard. Diria até que essa solução ela possa encaixar um pouco também na solução. Missão crítica. Para a missão crítica, Availability Group. Esse cara, ele é uma solução premium, na minha opinião. Porque eu estou protegendo no nível do banco de dados, eu tenho RTO em segundos, eu posso não ter data loss, não posso ter perda de dados se eu estou com a replicação síncrona, ou eu posso recuperar de uma corrupção não planejada. O downtime planejado, ele é bem simples, ele não tem downtime. Porque a outra máquina está online, você pode conectar na outra máquina e fazer alguma alteração que você queira, ou fazer algum teste. Você pode fazer backup da máquina secundária e o failover pode ser geográfico também, inclusive para Azure, se você caso queira, ou para Cloud, caso queira também. Então, na minha humilde opinião, Marcelo Fernandes, a Availability Group, sim, é uma solução para missão crítica. Vamos falar agora um pouquinho de algumas partes dessas soluções. Temos aqui o FCI, o Always On FCI, Failover Cluster Instance. Como isso funciona? Ele protege, como eu comentei, a instância. E eu posso ter multi-subnets, eu posso ter cluster em diversos sites, chamado de Metro Cluster ou cluster geográfico. Eu posso ter uma política de failover flexível, depende de como você quer fazer esse failover. E você pode ter o tempo DB também local. Então, você tem algumas vantagens aqui. E como funciona? Como vocês podem ver, eu tenho um único ponto de falha, um single point of failure here, que é a minha storage. É a mesma storage apresentada para dois servidores. Então, se essa storage cair, não adianta eu ter 2, 3, 10 nodes. Eu não tenho acesso ao meu disco. E como funciona nesse cenário? Vamos supor que eu não tenho minha falha no disco, mas quem caiu foi meu servidor. O SQL automaticamente, o Windows automaticamente detecta que o SQL falhou, ele move o seu nome virtual, SQL Prod, para o nó 2. O nó 2 também tem acesso aos discos, o SQL está online e sua aplicação continua funcionando. Simples assim. E a linha preta é cabo de rede, é comunicação de rede, e linha preta são fibras, comunicação de fibras para storage. Availability Group, Always On Availability Group, ele é um pouco similar ao Mirroring, porque ele usa algumas soluções do Mirroring, mas ele pode rodar sobre o Failover Cluster e desde o SQL 2017 e 2019 também pode ser clusterless. Você não precisa do Windows Failover Cluster mais. Você pode ter apenas o Always On rodando. E ele protege em banco de dados. Então, posso criar um grupo de banco de dados e replicar esse grupo de banco de dados entre outros nós. O nó primário chama-se Primary Replica e o nó secundário se chama Secondary Replica. Então, todos os nós estão recebendo essa réplica são Secondary Replicas. E apenas o ativo, que é o Primary. E eu tenho minha comunicação de leitura e gravação aqui, e posso ter comunicação de só leitura nas minhas réplicas, e posso tirar meu backup também nas minhas réplicas, ou do meu primary, caso eu queira. Um ponto legal aqui é, cada servidor tem seus próprios discos. Então, se eu tiver uma corrupção de disco, eu estou protegido nesse cenário. E, por isso, eu considero o Always On uma solução. Existe também uma solução mista, onde eu posso ter um FCI no meu site principal e eu posso ter um Always On do meu FCI lá no meu DR. Então, eu tenho um FCI fazendo a autodisponibilidade e um Always On fazendo papel aqui de Disaster Recovery, de disponibilidade lá no meu DR. Então, eu posso ter um cenário híbrido desse.
Nesse caso, todo o meu cluster, o nó virtual é considerado como um nó. E eu tenho meu standalone lá no meu DR, então eu tenho esses dois nós no meu Always On. Esse é um cenário misto. E no SQL 19, nós temos também uma nova feature, pensando aí em alta disponibilidade, de SaaS Recovery, que é o Read-Write Connection Redirection. O que é isso? Quando eu estou criando o meu AG, agora eu tenho uma nova cláusula, que é Read-Write Routing URL, onde eu coloco o URL quando eu tiver a intenção de gravação. Bom, até agora nós temos no Always On uma connection string, nós temos uma cláusula de application intent read only. Agora no SQL 2019 existe também o read write. Isso quer dizer que a aplicação que vai conectar no meu Always On, ele tem a intenção de gravar. Então, se eu tenho um cenário de Always On clusterless, híbrido, por exemplo, eu tenho um cenário de Always On Linux e Windows. Esse cenário é clusterless, eu não posso rodar o Windows Failover Cluster no Linux, não é suportável. Existem outras soluções como PaceMaker e outras. Mas vamos supor que eu quero rodar clusterless, sem cluster, só o Always On. Como é que eu vou flutuar o meu listener entre os nós? Quem faz esse papel é o Windows Failover Cluster. Nesse cenário, nós não precisamos do listener. Se eu tenho um cenário híbrido desse, e eu posso conectar no meu nó secundário com essa opção de read e write, e o meu SQL vai redirecionar automaticamente a minha conexão no nó ativo. Bom, vamos fazer um teste aqui. Vamos para a primeira demo. Eu tenho um cluster aqui que é clusterless. Como vocês podem ver, eu não tenho Failover Cluster instalado aqui. Nem que eu posso procurar meu cluster aqui. Não existe a feature do Windows Failover Cluster. Ele é um Always On Clusterless. E eu tenho três nós, BB8, C3PO e R2D2. Como vocês podem ver, o R2D2 é o meu nó primário. Ok? E eu estou no modo automático, isso quer dizer que todos estão síncronos. Ok? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simular uma conexão no meu nó BB8, que é um dos meus nós secundário. Em tese, eu não posso gravar nesse nó secundário. Em tese, não, eu não posso gravar. Eu posso ler, mas não posso fazer gravação. Então, nesse comando aqui, eu estou conectando no meu nó secundário, BB8, usando esse database. Ok? E vou conectar nesse database. Não. Agora vamos ver que servidor estou conectado. Como vocês podem ver, minha conexão foi redirecionada para o nó primário. Isto porque na minha configuração do Always On, eu falei que esse dbtest, eu setei o read e write para ele e coloquei que toda conexão que vier nesse cara com intenção de read e write será redirecionada para o nó primário. E meu nó primário é o R2D2. Eu conectei no BB8, mas a conexão foi redirecionada para o R2D2. Mesmo não tendo listener, eu consigo fazer minhas gravações aqui. E essa é uma feature que tem na SQL 2019. O mesmo eu posso fazer aqui pelo SMS, apenas conectando e mudando o meu database. Vou conectar aqui no meu BB8, por exemplo. Venho aqui em Option, seleciono dbtest. Pronto. Aqui embaixo eu já consigo ver. Select, @servername. E eu tenho meu R2D2, mesmo conectado no BB8. Como vocês podem ver, estou conectado no BB8. E estou autenticado pelo R2D2. Isso porque minha conexão foi redirecionada para o servidor primário. Bom, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Quando eu faço meu failover, então, mesmo conectando no secundário, eu ainda continuo sendo redirecionado para o primário. Bom, aqui nós temos alguns eventos comuns de deployment, de publicação de cluster. Um deles é
o Windows distribuído. Então, um cenário comum eu tenho o meu cluster e tenho um outro cluster, então eu replico esses dados via Always On. Então, eu tenho Always On no site 1, Always On no site 2. Então, eu tenho um Always On sincronizando os dois sites. Isso é conhecido como Distributed Availability Group, ou DAG. Um outro cenário um pouco mais simples e muito comum também é o cluster normal, o Windows Failover Cluster. E usando aqui um File Share Witness, onde eu tenho meus dados e as implicações, se esse está no nível de storage, eu não preciso de replicação, mas se algo acontecer com o meu SQL é movido para o nó secundário, para o nó número 2. Um outro cenário comum é o misto, a solução do cluster, mais um nó em DR. Esse nó pode ser Availability Group, ou pode ser um terceiro nó no cluster, formando aí, por exemplo, um nó geográfico, você tem localização distinta. Linha azul contínua é dado síncrono e a pontilhada é assíncrona. E o último cenário aqui também que é comum é eu ter três sites, um cluster, 2 sites, onde eu tenho 3 nós síncronos e um outro nó assíncrono. Então, esse é um cenário muito comum. Esse nó assíncrono, ele é comum, por exemplo, se você tem um ambiente para fazer relatório, para BI. Então, você replica seus dados assincronamente para um outro nó e permitindo que a aplicação possa ler esses dados. Bom, esses são cenários bem comuns que eu tenho visto até agora de deployment de alta disponibilidade. Bom, vamos para algumas conclusões. Como criar um ambiente próximo a zero downtime? Primeiro ponto, algumas considerações. Cluster Quorum e o SQL Consideration. Conheça o seu ambiente. Saiba como trabalhar com cluster. Conheça como funciona o quórum. Você precisa ter 50% mais um. Se você tem um nó em São Paulo, um outro nó em Campinas e perde a comunicação e não está preparado para isso, você vai ter um split brain. Você tem 2 nós em São Paulo e um nó em Campinas, todo o seu site de São Paulo cai, seu cluster vai cair, porque você perdeu 50% mais um. Vai ter que subir esse cluster manualmente, forçando o quórum. Então, conheça como isso funciona. No Windows 2012 existe agora o quórum dinâmico, e se você estiver rodando o Windows 2002 R12, ele é ativo por default, possivelmente você não vai ter esse cenário. O cluster vai virar automaticamente, mesmo tendo apenas um nó. Esse processo é conhecido como Last Man Standing. Bom, Availability Group Listener and Read Round List. Se você tem lá o seu Availability Group, sabe como trabalhar com ele. Se você tem multi-subnet failover, sabe trabalhar com isso. E se você está rodando, vai querer rodar o SQL 2019, pense também no Reading Round List para leitura ou para gravação. O Read Round List você tem nos outros cenários também. Você pode redirecionar as leituras para outros nós, balanceando a carga. Isso é uma maneira de ter um zero downtime também. Multi-subnet failover, se você trabalha com isso, ative isso e tenha certeza que sua aplicação suporte o multi-subnet failover. Eu sei que Java é um pouco complicado com multi-subnet failover. E também a sua escolha de síncrono ou assíncrono. Bom, deixa eu dar um breve overview do que é síncrono e assíncrono. Síncrono, eu estou gravando os dados, o SQL vai gravar no nó 1, vai pegar esses dados, vai replicar para o nó 2, e a minha aplicação está esperando eu receber o ARC que foi gravado. O nó 2 gravou lá no outro lado, o nó 2 manda um ARC, uma mensagem para o nó 1, gravei. Só então o nó 1 responde à aplicação, está gravado. Se você tem uma latência de rede, a sua aplicação vai pensar, o usuário, minha aplicação está lenta. Não é que ela está lenta. Tem uma latência de rede, você está esperando pela sincronização. Se você não tem isso, sem problema. O síncrono funciona dessa forma. O assíncrono, você grava os dados no nó 1, o nó 1 já responde a aplicação, está gravado. Depois, o nó 1, ele se encarrega de enviar os dados assincronamente lá para o nó 2. Obviamente que no assíncrono você tem data loss e no síncrono você não tem.
readable e não readable secondary replicas. Isso depende também de custo, tem licenciamento nisso, tenha isso em mente, mas readable e não readable, se você quiser ler os dados na sua réplica, isso vai te dar um próximo do zero downtime, mas vai implicar em custo de licenciamento, depende do seu contrato. Availability Group Failover Times, então tenha em mente também como funciona, você tem a parte do redo, do recover time, lá no secondary, então tem todo esse processo, tenha em mente como isso funciona. No lado da aplicação, considere transaction retry. Por exemplo, você fez o failover, a sua aplicação caiu. Se você tiver um mecanismo de retry, de tentar reconectar automaticamente, ele vai reconectar e o seu usuário não vai notar que houve um failover do seu SQL. Principalmente para o Always-On, que é muito rápido. Read-write transaction caching. Essa é uma solução que você pode criar, o desenvolvedor pode criar na aplicação, onde ele vai criando um caching das gravações. Mesmo o SQL estando offline, ele segura os comandos e quando o SQL está online, ele libera todos aqueles comandos. Então, você pode ter um cache de write transaction. Network Load Balance também, para redirecionar as transações entre réplicas primários. E as réplicas secundárias para leitura de transação. Obviamente que isso também implica em licenciamento, mas você pode usar para poder ter um próximo a zero downtime. Por que eu coloquei a aplicação também como zero downtime? Não adianta você ter o seu SQL online, mas sua aplicação não pode usar. Então, no final das contas, a imagem da sua empresa ainda continua afetada. Toda a cadeia SQL e a aplicação, ela tem que estar. Bom, aqui alguns comparativos das soluções. Bom, replicação, ela tem uma latência de assíncrono, porque ela é schedulada, você agenda esse. O 9 dela é manual, porque você está só replicando os dados, se você quiser fazer failover, isso é manual. A autosumilidade, ok, você pode lidar com isso, porque só os dados, você tem os dados, só precisa tirar ou mudar a conexão da sua aplicação. Para DR é uma opção boa. Backup, latência diária, porque depende de como você está fazendo, você pode ter backup diário, cada 15 minutos ou cada meia hora, depende. Então, geralmente diário. O 9 é manual, você está tirando backup, você vai restaurar isso. A aplicação pode lidar com isso também, você pode esperar a aplicação enquanto você está lá restaurando. Para DR, ok. Você tem data loss, então apenas ok. Log shipping também a latência é schedulada, depende do que é agendado, depende do que você tem. Você pode ter aplicação a cada 15 minutos, meia hora, depende. O 9 é manual, a aplicação também pode lidar com isso, e para DR é uma opção boa. Daí nós temos o mirroring, síncrono e assíncrono. Latência, por síncrono, a latência é síncrona, como o modelo já diz, e do assíncrono depende do volume que você está replicando. Então, você pode ter pouco perda de dados ou muito, depende do volume que você está replicando. O 9 é muito bom, e no assíncrono é manual, porque é assíncrono, você tem que virar manualmente. O síncrono, se você tem aqui um witness, isso pode ser virado automaticamente. Para autosumilidade, bom, você tem que monitorar o seu servidor, os dados estão lá, mas você não consegue ler, mas bacana, é bom também. A autosumilidade é manual. Para DR, as duas são muito boas. Clustering, não tem latência, porque a storage é compartilhada. Para noves é excelente, né? Pensando nos noves, é uma excelente solução. Para autosumilidade, excelente. E para DR, ele pode ser excelente. Para ruim, depende se você da sua infraestrutura de SAN. Se você tem uma storage um pouco ruim ou uma falha na sua storage, ela pode ser ruim. Aí temos a solução de Always On, síncrono e assíncrono também. Síncrono para latência, depende do volume no assíncrono. Para 9 é uma solução muito boa. Para autosumilidade, o síncrono é excelente. No assíncrono, o failover ocorre manual. Tá? Você tem um Always On assíncrono, o failover ocorre manualmente. Para DR, excelente. E no assíncrono é bom para excelente. Porque, bom, depende do volume que você tem. Você pode ter um data loss, mas geralmente é de alguns segundos. Então, é muito bom, é excelente. Algumas boas práticas que eu coloquei aqui. Então, tenha um SLA, tenha uma boa estratégia de backup,
mantenha o backup regularmente do seu ambiente, testa com frequência o failover, o seu DR, tenha a documentação do seu ambiente, crie um mapa de risco de quem acessa qual database. Então, dessa maneira, você consegue se proteger no momento de aplicar um search pack ou de um downtime. Monitore seu ambiente, tenha peças de backup, por exemplo, de memória, de disco, de rede na sua empresa, ou tenha um contrato com a empresa que faça isso. E se você tiver um problema, apenas liga e você vai ter, isso deixa o seu RTO mais curto, ao invés de você ter que esperar para comprar todos esses ambientes. E sempre revise sua documentação e estratégia de TR. Aqui algumas referências para FCA e AG, como manter o HA, a autossumibilidade, como prevenir falhas, overview de Always On para quem quer conhecer um pouquinho mais de Always On, bare metal backup, que é muito importante para quem trabalha com cluster, porque você pode recuperar o seu cluster pelo bare metal backup, e do read-write connection redirection, o demo que eu criei, tá? Aqui também tem um outro link. E é isso. Tem perguntas, temos aí mais 4 minutos, mas espero que seja tempo suficiente para as perguntas. Sim, Marcelo. Temos aqui o André Melancia, grande Marcelo, força nisso. O Wilway Souza, vai fundo Marcelo, mandando um abraço aí. E temos uma pergunta do Marcelo Moraes, que, boa tarde, sobre Always On, quais os tipos de licenciamento que devemos usar? Nossa, esse é um tema muito complicado de se falar, porque a resposta depende do contato que você tem. Então, eu não quero te falar use A, o B ou C, porque depende do contato que você tem, que a sua empresa tem. Então, por exemplo, a empresa que eu trabalhava, tínhamos um software assurance, então eu podia usar todos os always-ons que eu tivesse, todas as réplicas, eu pagava apenas no ativo e um secundário e não pagava DR. Depende do contato que você tem, tá? Mas se você tem um always on, um nó replicando, ele não está como leitura, um nó é gratuito para você, você pode ter um nó. Mas, de novo, depende. Entre em contato com a Microsoft e ele vai te explicar o melhor cenário de acordo com o contato que você tem com a sua empresa. Qual que é o próximo aí? Tem mais algum? Não, perguntas são só essa mesmo. Só Muito bem. agradecer você, pessoal aí. Apareceu mais umas aqui. E Distributed Availability Group para DR, do Carlos Cipriano. Ok. O distributor, ele é bom, ele é bacana, mas só tem um problema. Você não tem o failover automático nele. Você tem os dados replicados. Seus dados são replicados. Mas você não consegue fazer o listener flutuar do always on primário para o secundário. Não existe listener no DAG, no Distributed Availability Group. Tá? Ele é uma solução boa, mas o RPO dele, o 9 dele, né, o failover dele é manual. Porque você tem os dados no outro lado. Mas você não consegue fazer sua aplicação conectar no mesmo nome, porque você não tem um listener flutuando entre esses dois sites. Espero no futuro próximo que a Microsoft inclua um listener para o DAG, mas no momento nós não. Só me intrometendo, eu acho que o DAG é especificamente para DR, né? Não vai muito para HA, é mais para fazer o DR mesmo. Morreu aqui, Sim. eu tô lá do outro lado. Não só para o DR também, mas se você quer fazer um offload de dados, por exemplo, tem um banco de dados que quer jogar para uma empresa que a sua empresa comprou e essa empresa precisa ler os dados de base de dados de cliente. Uma leitura também. Esse é um cenário que eu acho que é muito mais usado, aliás. Entendi. Mas pensando em HA, como você falou, né, Tem mais uma pergunta aqui do Robson Pratt. Marcelo, no cenário de um ambiente com ativo, no cenário de ativo e DR sem HA com storage replicando, o Always On entrega o mesmo RPO que o storage? Essa é uma pergunta muito boa. A resposta disso depende, mas no meu teste que eu fiz na empresa anterior foi melhor. Por que depende? Depende da fibra que você tem, da comunicação que você tem, de quantos quilômetros você tem para poder replicar esses dados. Por exemplo, na empresa anterior eram 400 quilômetros de um site para o outro. A replicação de storage tinha uma latência X. No SQL eu usava o mesmo mecanismo, mas o SQL tem um mecanismo de compactar os dados e enviar, então o pacote é menor. Então, a latência era bem menor. Ali no caso do SQL, a gente tinha os dados replicados de uma maneira mais rápida. Era um pouco melhor. E um outro ponto é que está no controle do DBA. Ele sabe se os dados estão sendo replicados ou não. No storage, você tem que confiar que o storage está replicando. Você não tem uma DMV para ir lá consultar e fazer seus relatórios.
Então, para responder isso aí, depende, tá, da infraestrutura que você tem. No cenário que eu testei, foi melhor. Tá bom? Tá, Marcelo, o tempo esgotou, eu tenho aqui mais duas perguntas, depois delas eu vou finalizar. E aí, se Tá certo. alguém tiver mais alguma dúvida, eu acho que pode ficar à vontade para entrar em contato direto com o Marcelo. Antes de fazer a pergunta, deixa eu só encerrar aqui e deixar no site lá para contatos. A próxima palestra é com o Nilton, tá? E muito obrigado. E aqui tem meus contatos, vai lá, vamos para a segunda. Tá. Lucas Souza, muito bom, Marcelinho, parabéns. Sempre muito claro e objetivo. E Willway Souza, o Dark pode ser usado em clouds distintas, Azure e AWS, por exemplo? Pode, você só precisa ter comunicação, você precisa ter uma rede esticada de um lado para o outro. Você tem um VPN entre os dois, se você tem comunicação entre eles, vai funcionar. Não vejo por que não funcionar. Obviamente que no caso Azure, se você tem tudo Microsoft, você deve ter um suporte do time de Azure mais dedicado. Se você tem um ambiente híbrido desse, você vai ter dois pescoços para apertar quando você tiver um incidente. Então, mas tecnicamente vai funcionar. Se você tem duas máquinas e consegue comunicação entre elas, vai funcionar. Beleza, é isso. Marcelo, se quiser fazer seu encerramento aí. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela audiência aí. Obrigado, Marcelo, pela palestra. Valeu. Obrigado, Edivaldo, pela moderação. Obrigado a todos pela paciência e até agora aí. Bom, tem aqui meus contatos. Se você quiser expandir um pouco mais, quiser tirar outras dúvidas, sinta-se à vontade de mandar e-mail, mandar uma mensagem e, na medida do possível, eu vou respondendo. E vamos assistir a próxima palestra do Carona Newton. nesse Muito obrigado. tema super interessante aí. Bora correr lá para do Newton. Um abraço. Tchau.